começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. Terminam amanhã as atividades do Congresso FACE, em alusão aos 10 anos da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, a FACE UFG. O evento, que teve início na última terça-feira, trata de temas como financiamento da educação no Brasil, intercâmbio estudantil, pesquisa, segurança no campus Samambaia, crise econômica, reforma tributária, previdenciária, estágio e vários outros temas. Como parte das atividades, estão previstas palestras, debates e minicursos. Entre as atividades, haverá também uma mesa redonda cujo objetivo é discutir a questão da segurança na UFG. Para conferir a programação completa desse evento que marca os 10 anos da Faculdade de Administração e Ciências Econômicas da UFG, basta acessar o site face.ufg.br. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Estão abertas as inscrições para o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. O programa oferece oferece financiamento para estudantes pagarem cursos de graduação em universidades privadas. O prazo para se candidatar vai até o dia 1º de julho. Nós temos mais informações sobre essa etapa do FIES com a reportagem da agência Rádio Web. Vamos ouvir. O período de inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, do segundo semestre de 2019, começa nesta terça-feira. O programa oferece financiamento para cursos de graduação em universidades privadas. O prazo para se candidatar é o dia 1º de julho. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidos 150 mil contratos, dos quais 50 mil terão juros zero. São duas modalidades de financiamento: FIES, com vagas a juros zero para os estudantes que tiverem uma renda per capita familiar de até 3 salários mínimos, e o PFIES para estudantes com renda per capita mensal de até 5 salários mínimos. As inscrições podem ser feitas no site www.fiesselecão.aluno.mec.gov.br. Para participar, o estudante tem que ter feito o Enem a partir de 2010, sem zerar a redação, e tem que ter feito a pontuação mínima de 450 pontos na média das provas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. E hoje é dia da nossa parceria com o Instituto Federal Goiano. O jornalista Gustavo Martins já está na linha para trazer as novidades da instituição. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Isaura. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar com vocês aqui em mais uma quarta-feira, trazendo um pouco das nossas ações aqui do IF Goiano. Hoje, Isaura, a gente vai falar sobre um projeto de extensão que a gente tem desenvolvido, que é o programa chamado Bichos Terapeutas. Esse é um projeto de pet terapia, o Bichos Terapeutas, ou seja, é uma terapia assistida por animais de companhia, com participação voluntária de alunos e servidores do IF Goiano. Esse projeto é desenvolvido lá no nosso campus Morrinhos, em parceria com o Centro de Reabilitação e Fisioterapia de Morrinhos, e consiste na inclusão de cães no tratamento de pessoas atendidas na instituição municipal, que é esse centro de tratamento, que é especializado nesse tipo de atendimento. Bom, esse projeto é feito a partir de uma seleção cautelosa de animais, que vai priorizar a sanidade física e comportamento dos bichos. Os envolvidos nesse projeto, eles vão realizar atividades que promovem bem-estar, inclusão e estimulam a saúde física dos pacientes através de 3 mecanismos básicos: diminuição da solidão, da depressão e da ansiedade. O bicho terapeuta ele é indicado para um paciente de acordo com o seu perfil comportamental, e o perfil do paciente. Essa decisão de indicação de qual animal vai ser tratado com qual paciente, ela fica a cargo de uma equipe multiprofissional do projeto, que seleciona um grupo de pacientes para sessões semanais com fisioterapeuta ou fonoaudiólogo, com 30 minutos de duração, e um animal guiado por um aluno voluntário do IF Goiano nesse projeto. Para os estudantes voluntários, fazer parte desse programa é uma oportunidade para enriquecer sua formação profissional e para se preparar para o futuro campo de atuação e ampliar o entendimento no papel de cada um na sociedade.
Esse curso ele foi criado por uma professora de zootecnia lá do IF Goiano Campos Morrinhos, a Aline Camargo, e ele existe desde 2014. Várias pessoas já foram atendidas pelos bichoterapeutas, que atualmente possui, no seu quadro, são 3 cães e uma maritaca que estão compondo o time. Atualmente estão sendo tratados 12 pacientes semanalmente, uma vez por semana, e esse tratamento dura no mínimo 6 meses. Para os animais participarem desse projeto, eles precisam ser aprovados inicialmente em testes veterinários, estarem com seus calendários de vacina regularizados. Depois disso, eles passam por avaliações comportamentais e, se selecionados, podem participar só de 3 sessões de 30 minutos por dia para evitar o estresse e a fadiga dos animais. Esse projeto ele também conta com parcerias de empresas da área veterinária da região para auxiliar a instituição no cuidado com esses animais e tem atendido muita gente lá em Morrinhos e tem feito a diferença nas cidades, Isaura. Esse projeto de extensão que a gente traz hoje aqui para o Intercampus do IF Goiano. Tá certo, Gustavo, muito interessante esse projeto, viu? Obrigada hoje pela sua participação aqui na Rádio Universitária e até semana que vem. A gente agradece o espaço, até semana que vem para você e para os ouvintes da Universitária. Obrigado. O Intercampus volta já. Os hits nacionais e internacionais têm espaço nas tardes da Universitária. Música e movimento, agora em novo horário, de segunda a sexta, 13h. Voltamos a apresentar Intercampus. O Plano Nacional de Educação, PNE, completa em 2019 5 anos de vigência. Sancionada pela presidente Dilma Rousseff, a lei é composta de 10 diretrizes, como erradicação do analfabetismo e universalização do atendimento escolar, por exemplo. O texto prevê também a inclusão de 20 metas educacionais ao longo de uma década. Mas será que essas metas têm sido cumpridas de forma satisfatória? Quem vai responder essa pergunta é o professor Luiz Fernandes Dourado, da Faculdade de Educação da UFG. Bom dia, professor. Obrigado por falar com a gente aqui na Rádio Universitária. Bom dia, é uma satisfação participar do programa, agora na Rádio Universitária. O que é o PNE? Por que ele é tão importante para a educação, professor? O PNE, quer dizer, ele é um plano, né? Quer dizer, ele é um plano de longo alcance, quer dizer, um plano nacional para toda a educação nacional, com a vigência de 10 anos. Ele foi construído a partir de uma proposta do governo federal, que foi encaminhada para o Congresso Nacional, tramitou no Congresso Nacional por quase 4 anos, teve uma ampla participação da sociedade civil. Então, o plano, ele é fundamental porque ele é uma referência, eu digo, inclusive, que ele é o epicentro para as políticas educativas, ainda que não tenha sido, isso não esteja se efetivando, né? Mas esse plano representa um esforço da sociedade civil e da sociedade política de pensar políticas e a gestão da educação com a sinalização de financiamento para viabilizar tanto a democratização da educação básica quanto da educação superior. Pois é, e o país agora, né, passa por um momento de corte de verbas do Ministério da Educação, né, para verbas que são destinadas à educação básica, superior, à pesquisa também. E esse corte de verba coloca em risco a concretização das metas que estão estipuladas no PNE? Certamente. Quer dizer, eu diria que antes mesmo desses cortes, o PNE já estava em risco com a emenda constitucional 95/2016, né, que congelou os gastos sociais por 20 anos. Então já tínhamos uma estagnação, né, de recursos para a área educacional e no médio prazo uma redução desses recursos. Mas além disso, os cortes, por exemplo, para a educação superior na ordem de 30%, praticamente inviabilizam as universidades federais. Muitas delas só vão ter recursos para encaminhar suas atividades até setembro, outubro desse ano, né? Mas os cortes não foram somente para a educação superior, foram também para a educação básica. O governo federal, ele assume um conjunto de repasses para estados e municípios e isso também foi reduzido. Então, o que nós estamos vivenciando é não apenas uma estagnação do Plano Nacional de Educação, ou seja, as metas não estão sendo encaminhadas, mas além disso nós estamos tendo perdas
o que significa dizer que numa área em que você, por exemplo, precisa investir muito na universalização da educação básica obrigatória, de 4 a 17 anos, não estamos fazendo isso, ou seja, não estamos cumprindo a meta, nem muito menos a meta de expansão da educação superior que prevê para a década, né, o Plano Nacional de Educação vai de 2014 a 2024, está prevendo a duplicação das matrículas na educação superior. Sim. E o que a gente está vivenciando neste momento é um corte do orçamento atual. Então está em questionamento, o funcionamento das instituições até o momento. Então, quer dizer, a sua expansão, a interiorização, tudo isso prejudicado. Ou seja, podemos afirmar que o Plano Nacional de Educação, neste momento, está absolutamente secundarizado pelas políticas federais. Em relação a esses investimentos, professor, tem muita diferença entre investimentos direcionados aos municípios brasileiros? E se tem essa diferença, por que isso acontece? Veja, nós temos algumas medidas, né? Como, por exemplo, o Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, que ele é um fundo de natureza castorial, em que você tem a participação da União, dos estados e dos municípios, isso com a perspectiva de equalizar o gasto da educação, chegar a um custo aluno que seja compatível. Então, eu diria, esse é um fundo que tem esse caráter e que cria uma maior possibilidade de melhoria do campo educacional. De outro lado, você tem verbas, que são verbas encaminhadas por meio de projetos, de planos de trabalho, por emendas parlamentares, e essas aí, certamente, quem tem um pouco mais de força nos termos do ente federado, na relação com a União, leva a maior fatia de recursos. Isso pode gerar, sim, uma desigual distribuição de recursos. E na prática, o que se faz para resolver essa situação? Olha, quer dizer, nós temos uma alternativa que é muito importante, que já definida no Plano Nacional de Educação, que é instituir um Sistema Nacional de Educação, que estabelecer também políticas perenes de distribuição de financiamento, considerando o custo-aluno-qualidade. Né? Quer dizer, o custo-aluno-qualidade ele é uma questão central, que teria uma definição de custo-aluno no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, que criaria um fundo com todos esses recursos, e isso seria repatriado. Mas, obviamente, que além disso, o Plano Nacional de Educação prevê a ampliação dos percentuais do PIB, Produto Interno Bruto, para a educação nacional. Né? Então, para você ter uma ideia, em 2015, 2014, o gasto em educação era em torno de 5% do Produto Interno Bruto, 5,5%. Então, a perspectiva do Plano Nacional de Educação é de chegarmos a 2024 com 10% do Produto Interno Bruto destinado à educação. Mas o que nós estamos vivenciando nesse momento? A aplicação está menor que estava em 2014. Ou seja, não se ampliou os recursos, ainda que as metas requeram isso, porque precisa colocar mais crianças no ensino médio, na educação infantil, mesmo no fundamental, na educação superior. Então, muito concretamente, o PNE traz elementos de equalização para a educação nacional. Mas para isso é necessário que o PNE seja entendido como uma política de Estado e não de governo. Quer dizer que não está restrita apenas aqueles 4 anos do governo. Tem que ter uma responsabilidade do gestor e dos gestores, né, ao longo dos anos, né, professor? Certamente. É preciso pensar a educação nacional, primeiro, de maneira articulada, né, a partir de um regime de colaboração envolvendo a União, Estados e municípios, com um fundo redistributivista, né, e, obviamente, com a melhoria dos processos de gestão, com mais eficiência, eficácia e efetividade. Né? Mas, de qualquer modo, há necessidade de novos recursos. É falsa a premissa de que os recursos que nós dispomos hoje para a educação, eles são suficientes. Quer dizer, há desafios enormes no campo e nas cidades para garantir o acesso e a permanência dos estudantes com qualidade social. Então, é preciso, sim, melhorar os processos de gestão, é preciso mais investimento e é preciso uma política que envolva os entes federados de modo a ter uma distribuição mais equitativa entre estados, municípios, estados e União, Distrito Federal. Certo.
Certo. Professor, essa semana, né, a imprensa toda noticiou dados, né, a respeito da quantidade de jovens, né, que estão fora da escola, né? Então, esse levantamento de 2018 mostra que o Brasil tinha 787 mil jovens com idade entre 15 e 17 anos fora da escola, né? Os dados são do Anuário Brasileiro da Educação Básica, né? Como é que se reverte essa situação, professor? Você tem uma ideia, na pré-escola, que equivale a 4, 5 anos, nós temos 7% das crianças fora da escola. Esse corte escolar, que é um corte de educação obrigatória. Então, é necessário uma política ativa, né, de busca, de estímulo para que essas crianças venham para a escola. No caso do ensino médio, são 8%. Você tem uma boa clientela que é o chamado nem, no caso do ensino médio, nem estuda, nem trabalha, que está realmente num processo alijado da sociedade. Então quer dizer que essa fatia da população aí, nem, né, não trabalha, não estuda, não necessariamente está fora da escola porque não se interessa por esses assuntos. São outras questões envolvidas também, né? Essa questão que você traz é extremamente importante. Não é uma decisão de autoexclusão, né? Quer dizer, não vou para a escola. São as condições objetivas que não permitem. Para você ter uma ideia, mesmo em algumas instituições públicas, um bom exemplo disso foi a expansão federal, para que os alunos de segmentos DE possam continuar os seus estudos, eles precisam de política de assistência estudantil. Mesmo sendo a oferta gratuita, há necessidade desse apoio. Então, o que a gente percebe muito claramente é que há uma dívida histórica do Estado brasileiro com essa parcela da população. E aí, para isso, há uma necessidade de se priorizar mesmo políticas, né, políticas amplas, que garantam não apenas o acesso, quer dizer, não basta garantir que esses adolescentes e jovens que estão fora da escola entre a escola. É preciso garantir condições de sua permanência lá, o que significa políticas de apoio estudantil. Claro. Outra questão também que o PNE aborda, né, como meta, diz respeito ao professor que atua numa disciplina diferente, né, da qual ele tem formação. Então, esse dado também do Anuário Brasileiro da Educação, divulgado essa semana, mostra que 37,8% dos docentes dos anos finais do ensino fundamental não tinham a licenciatura ou complementação pedagógica na área da disciplina, né, pela qual eles eram responsáveis. Por que essa realidade ainda persiste no nosso país, professor? Essa é uma realidade realmente bastante severa e ela tem a ver com uma grande rotatividade dos docentes, né? Quer dizer, nós temos, por exemplo, algumas situações de município, mesmo de estados, em que não se realizam concursos públicos. Então você fica com a situação de profissionais com contratos precários. O Goiás é um exemplo disso. A rede pública estadual tem um número muito grande de professores que não são concursados e que não têm acesso a uma formação contínua. Então, para você ter uma ideia em termos da realidade do Brasil, hoje em torno de 25% do total, aí esse dado que você trouxe relativo ao ensino fundamental, né, mas 25% do total dos professores não tem a formação inicial requerida, que a formação inicial requerida é a licenciatura. Né, mas, dentre aqueles que têm licenciatura, você tem muitos que têm uma licenciatura em uma área e atuam em outra. Então, é preciso equalizar. A formação de professores é algo extremamente importante. Então, há possibilidades. O Plano Nacional de Educação, as metas 15, 16, 17 e 18 estão voltadas à valorização dos profissionais da educação, envolvendo formação inicial, formação continuada, carreira, salários e condições de trabalho. Então, se o plano, de fato, for implementado, nós vamos ter, no médio prazo, uma melhoria desse cenário hoje tão difícil em termos da formação de professores. Tá certo, nós conversamos com o professor Luiz Fernandes Dourado, da Faculdade de Educação da UFG, né, um pouco a respeito do Plano Nacional da Educação, PNE, os desafios, né, e o que já foi feito aí nos últimos 5 anos. Professor, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rádio Universitária. Sou eu que agradeço, é sempre uma satisfação participar dos programas da Rádio Universitária, que muito contribuem, né, para pensarmos de maneira crítica, com indicadores, as políticas sociais e particularmente as políticas educacionais. Então, muito obrigado.
O Intercampus volta já. Encontre, conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos. Música Latina, o mundo da música dos povos latinos. Toda sexta às 20h. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária, a emissora da diversidade cultural e da qualidade musical. Som temporâneo. Conheça as novas caras da música brasileira no Som Temporâneo. As novidades da música contemporânea do Brasil são apresentadas nas ondas da Universitária por Guilherme Michelucci. Som Temporâneo, uma produção da Rádio Senado, que você ouve aqui toda quarta às 16h e domingo às 19h. Som Temporâneo. Estamos apresentando Intercampus. Até a próxima sexta-feira, dia 28 de junho, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás realiza a Semana de Enfrentamento das Violências Físicas e Psicológicas contra crianças e adolescentes. As atividades, em parceria com a Faculdade de Medicina da UFG, a Rede Não Bata Eduque, o Núcleo de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, estão acontecendo no Hospital das Clínicas, nas unidades de saúde da Secretaria Municipal aqui da capital. Para nos contar mais sobre essa semana de enfrentamento das violências físicas e psicológicas contra crianças e adolescentes, nós convidamos a médica Marta Maria Alves da Silva, do Hospital das Clínicas UFG e também da Secretaria de Saúde de Goiânia. Olá, doutora Marta, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, boa tarde, Isaura. Boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade. Então, doutora, o que é a Semana de Enfrentamento das Violências Físicas e Psicológicas, contra crianças e adolescentes? Por que ela foi pensada? Bom, a semana, ela foi pensada em função da lei, que é a Lei Menino Bernardo, que foi promulgada no ano de 2014, que é uma lei que busca conscientizar as pessoas, mobilizar as pessoas por uma infância sem violência. É uma educação sem violência, ou seja, durante essa semana, então hoje, que é o dia 26 de junho, é o Dia Nacional por Educação Sem Violência e pelo enfrentamento das violências físicas e psicológicas, os castigos físicos e humilhantes contra criança e adolescente, e foi promulgada essa lei exatamente para prevenir, para mobilizar a sociedade, os diversos setores, as escolas, os serviços da assistência social, conselhos tutelares, as famílias, as unidades de saúde, a sociedade civil como um todo, no sentido que temos que dar um basta à violência, temos que dar um não à violência. E a lei Menino Bernardo, recebeu esse nome exatamente porque foi um menino lá no Rio Grande do Sul, o Bernardo, que foi vítima, da violência física letal, e foi assassinado pela madrasta e pelo pai, Sim. Que é o Bernardo Boldrini. Então, nós aqui na Universidade Federal de Goiás, Hospital das Clínicas, junto com a Faculdade de Medicina e o Núcleo de Vigilância de Violência e Promoção da Saúde, junto com a Rede Nacional Não Bata Eduque, estamos fazendo uma série de atividades e o objetivo é esse, é conscientizar profissionais dos diversos setores e a sociedade para que desnaturalize a violência. Implantar, tentar construir uma cultura de não violência, uma cultura de paz na criação dos nossos filhos. E essas recomendações, estão nesses informativos sobre educação e disciplina positiva. Como é que isso é passado para a família?
Sim, nós ontem, no Hospital das Clínicas, foi o início das atividades, a gente fez dinâmicas, né, com os profissionais, com os trabalhadores, toda a comunidade do hospital universitário, né, os servidores, os trabalhadores de saúde, os alunos, os residentes. Chamamos atenção sobre a epidemia que se tem hoje de mortes violentas de criança e adolescentes. Falamos sobre a epidemia que se tem de violência física, né, psicológica e outras violências. Trouxemos dados, falamos da importância de cuidar. Então, a pediatria tem tido um papel fundamental nesse sentido, de levar essa informação para os pais, para as mães, para os cuidadores, né, para quem lida com criança, que a gente pode saber lidar com a birra, com o choro, sem ter que cometer um ato violento. Né? Então, criança tem que ser respeitada, tem que ser ouvida, tem que ser amada, tem que ser cuidada. Então, a nossa grande estratégia com a pediatria é que essa mensagem chegue não só para os profissionais, para os alunos, inclusive de outras residências, né? Da enfermagem, psicologia, assistência social, então a residência multiprofissional. Então, ontem foi no Hospital das Clínicas, à tarde estivemos na Câmara dos Vereadores, onde teve uma solenidade também, onde a gente pretende sensibilizar os vereadores e trabalhar na perspectiva de termos também uma lei municipal pela eliminação e enfrentamento das violências físicas. Estamos numa parceria aí com a vereadora Cristina Lopes. Hoje pela manhã estivemos na unidade de saúde do Real Conquista, que fica na região sudoeste de Goiânia. Lá fizemos um ato em homenagem ao menino Bruno Diogo. O menino Bruno é uma criança que faleceu, né, foi assassinada, vítima de violência física cometida pela mãe e pelo padrasto. Então é uma criança que morreu aos 2 anos de idade, 2 anos e 8 meses, foi covardemente violentado, né? Ele sofreu vários tipos de violência, teve traumatismo craniano, lesões internas, e tudo isso fruto de espancamento, de surra, de violência física cometida, né, por quem deveria cuidar. Sim. Então, lá no Real Conquista, hoje pela manhã, nós plantamos 30 ipês brancos, né, a cor branca em homenagem à paz. Plantamos esses ipês numa praça, onde a gente pretende também que essa praça venha a ser a Praça das Crianças. Estamos trabalhando também com isso, para criar lá um espaço para as crianças brincar, porque criança tem que brincar, tem que ser feliz, tem que rir, né? Então, essa praça fica em frente à unidade de saúde da família do Real Conquista. Doutora, soltamos balões brancos, né? E plantamos os ipês brancos em homenagem ao garoto, né, Bruno Diogo, que foi assassinado por vítima da violência física cometida pela mãe e pelo padrasto. Uhum. E queremos que isso não mais aconteça em Goiânia. Então, que a morte do menino Bruno sirva de luz, de inspiração para a gente continuar trabalhando. Então, estavam presentes lideranças locais, associação de moradores, representantes da educação, do CEMEI, da UPA, Itaipu, da Unidade de Saúde Real Conquista, lideranças comunitárias, Conselho Local de Saúde Municipal, várias lideranças do município, do distrito e também lá do bairro. Então foi um ato muito lindo, cheio de alegria, teve teatro para as crianças, pipoca, algodão doce, mas essa lembrança, né, que a gente faça desse crime bárbaro um momento de luta, um momento de resistência, um momento de mobilização de toda a sociedade da região, sociedade de Goiânia, junto com as sociedades científicas, pelo enfrentamento, né, dessas violências. Tá certo. Doutora Marta, olha, nosso tempo está esgotando, mas muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Universitária e pelos seus esclarecimentos, viu? Eu que agradeço. Bom, e com essa conversa a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Jorge Barbosa. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.